Então, queridos, eu preciso hoje te dizer que o lugar secreto também é um campo de batalha. Só para entrar no lugar secreto, você já tem que travar uma batalha. E eu queria mostrar isso para você na Bíblia. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Eu quero ler do verso 36 em diante. Mateus capítulo 26, do verso 36 em diante. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus no Getsemane. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os 2 filhos de Zebedeu? Tiago e João. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Senhor, nós precisamos da Tua ajuda para entender os segredos do Getsemane e conseguir aplicá-los na nossa vida, de modo que, diante dessa batalha de entrar e permanecer no lugar secreto, nós possamos prevalecer e, dessa forma, acessar tudo que o Senhor planejou para a nossa vida. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus estava no pé do Monte das Oliveiras, que é a localização até hoje do Jardim do Getsemane. Se você for a Israel, ali em Jerusalém, você vai ter o privilégio de chegar ao alto do Monte das Oliveiras e ter uma vista panorâmica de Jerusalém. Então você começa a descer, e lá no pé do Monte das Oliveiras, você entra no Jardim do Getsemane, e ali você pode pisar no lugar que Jesus pisou. Talvez você possa orar debaixo de uma oliveira em que Jesus orou. É uma experiência maravilhosa, tremenda. Mas, queridos, o Getsemane é muito mais do que apenas um jardim, mas é um lugar cujo relato nos ensina segredos profundos sobre o lugar secreto. Jesus enfrentou uma angústia que nenhum de nós poderia enfrentar, mas foi nesse lugar que, ao entrar no lugar secreto, Jesus teve acesso a riquezas do céu que fizeram com que ele conseguisse continuar seguindo em frente, mesmo no momento mais desafiador da sua vida. Eu queria que você entendesse que o Getsemane não foi apenas um lugar de sofrimento, mas foi um lugar onde o plano de redenção da humanidade foi confirmado. Foi ali. Se Jesus não fosse em frente naquele jardim, tudo o que ele fez nos seus 3 anos de ministério teria sido em vão. Mas ele continuou, ele foi em frente e nos ensinou que é nesse lugar onde as nossas batalhas são vencidas, onde a nossa vontade é alinhada à vontade de Deus e onde a nossa vida é fortalecida para viver o propósito que Ele tem para a gente. E é por isso que o tema dessa palavra é os segredos do Getsemane. E eu quero compartilhar alguns segredos com você. E o primeiro segredo que eu quero compartilhar com você é o segredo da vigilância. Você pode repetir? Vigilância. Olha o que diz os versos 37 em diante.
Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, o texto conta que Jesus chegou no Getsêmani com 3 dos seus discípulos. E ele, em um diálogo com eles, disse assim: olha, a minha alma está profundamente angustiada, com uma tristeza mortal. Jesus foi tomado por uma angústia mortal, pesada, porque tem dia que a angústia bate, sim ou não? Tem dia que as pressões e tentações são tão grandes que a angústia passa, bate. Então Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: fiquem aqui, vigiem, orem, fiquem comigo. E o texto conta que depois de dizer isso, ele se separou deles. E ele foi para o lugar secreto, para algum canto daquele jardim, e ele começou a orar a Deus, ao Pai, e ele começa a buscar a Ele. Mas quando Jesus volta, ele os encontra dormindo. Os discípulos estavam dormindo, e a pergunta de Jesus foi: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus disse que eles não puderam vigiar nem por 1 hora, quanto tempo Jesus passou em oração? Pelo menos o quê? 1 hora. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que vai prevalecer diante das tentações fazendo oração de 5 minutos. A gente acha que vai receber um momento de oração do pastor na igreja ou do líder de célula na célula e a gente já estará fortalecido para vencer qualquer desafio. A gente acha que vai continuar com essa vida religiosa em que nós oramos e não percebemos a presença de Deus e oramos já pensando na hora que tem que terminar, porque tem que cuidar do filho, tem que cuidar da casa, porque tem que trabalhar, porque tem que ir para a academia, tem que correr, porque tem que jogar bola, porque tem que fazer um monte de coisa. A gente acha que quando Judas chegar, quando o inferno se levantar, a gente vai estar preparado para vencer. Mas o Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, ele passou tempo no secreto se preparando para a batalha. Se Jesus passou, irmão, se ele passou 1 hora, nós deveríamos passar pelo menos 2, né? Pelo menos um tempinho a mais. É isso, vigilância. Queridos, e Jesus ainda disse para eles: vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Pastor, o que Jesus estava dizendo? Ele estava sendo claro, ele estava dizendo o seguinte: olha aqui, a coisa vai apertar. Eu vou ser preso, eu vou ser morto no madeiro, um banho de sangue vai começar sobre todos aqueles que decidirem me seguir, a coisa vai ficar feia, o inferno vai se levantar, vocês serão perseguidos no mundo inteiro, muitos morrerão por causa da fé, outros serão presos, outros serão cancelados, a vida não vai ser fácil. Então, assim como eu estou me preparando, vocês também deveriam estar. Querido, deixa eu te falar uma coisa, o que Jesus disse no Getsêmani, ele está dizendo para mim e para você. Deixa eu te falar uma coisa, as coisas vão piorar. O mundo jaz no maligno, nós sabemos quais são os acontecimentos dos últimos dias. Não vai ficar mais fácil permanecer casado, não vai ficar mais fácil vencer as diversas tentações sexuais, não vai ficar mais fácil ter controle com dinheiro, não vai ficar mais fácil ter uma vida emocionalmente equilibrada. Não vai ficar mais fácil criar os nossos filhos nesse mundo dominado por ideologias malditas que querem acabar com a identidade em Cristo que nós estamos trabalhando tanto para afirmar nos nossos filhos. Não vai ficar mais fácil, a coisa vai apertar, a coisa vai complicar, e nós precisamos entender isso. E Jesus está dizendo, eu não estou dizendo que vai apertar para vocês se desesperarem, eu estou dizendo que vai apertar para que vocês estejam no lugar certo, e o lugar certo é o lugar secreto, e ali em vigilância, vocês vão prevalecer diante de qualquer situação. É isso que ele está dizendo. Sabe, queridos,
O que eu entendo com esse texto é que a vigilância em oração nos prepara para enfrentar a tentação. A vigilância em oração nos prepara para enfrentar a tentação, para enfrentar as pressões da vida, tantos desafios que se levantam. Quando nós estamos em alerta, sabe o que acontece? Quando nós estamos buscando o Senhor no secreto, o Espírito Santo começa a nos encher, e a nossa carne começa a morrer, e nós vamos sendo capacitados por Ele a resistir às tentações, às pressões, os medos, a nossa fé vai sendo aumentada, e quando o inferno se levanta na vida de alguém que está firme no secreto, se levanta para cair, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas deixa eu fazer uma pergunta, você tem vigiado? Você tem feito a sua parte? A batalha contra a tentação não se vence no momento que ela vem, ela é vencida no lugar secreto. Sabe qual é o nosso problema? Quando a batalha vem, a gente quer encarar na força do braço. Mas, na verdade, nós deveríamos encarar antes na força da oração. Se preparar, se fortalecer. É assim que funciona. Jesus enfrentava a maior pressão da vida. Carregar o pecado do mundo inteiro. Enfrentar a cruz. E ele lutou no secreto com o Pai, e ele conseguiu resistir à tentação de desistir, e ele venceu. Mas ao mesmo tempo, ele estava preparando os seus discípulos, e eles não conseguiram entender isso. Lá na frente, você vai se lembrar que porque eles não estavam orando e vigiando, eles criaram uma confusão no Getsêmani, porque não estavam preparados, não estavam recebendo esse segredo da vigilância, porque a coisa apertou. Sabe, queridos, virão outras formas de prazer e de alívio para você sair da vontade de Deus. Não vai parar não, vai continuar, é isso mesmo. E algumas pessoas talvez não estejam vencendo as tentações, talvez estejam perdendo para as tentações. E sabe por que algumas pessoas não têm vencido as tentações? Porque têm o mesmo comportamento dos discípulos. Enquanto deveriam estar vigiando e orando, estão dormindo. Enquanto deveriam estar num estado de vigilância, estão dormindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cristão vigilante ou um cristão dorminhoco? Quem é você? Porque a tua resposta hoje vai definir o que vai acontecer quando o inferno se levantar, quando as pressões se levantarem. Sabe, você tem vencido ou tem cedido às tentações? Precisamos responder isso. O lugar secreto é a diferença entre cair na tentação ou vencê-la. Quem vigia no secreto não cai em público. Você pode repetir comigo? Quem vigia no secreto não cai em público. Porque o nosso espírito está alerta. A nossa mente está alerta. É isso. Pastor, quais tentações os discípulos enfrentariam? Várias. Por exemplo, tentar resolver o que ia acontecer no Getsêmani na cruz com a força do braço deles. Negar Jesus. Se desesperarem. Tantas tentações, agirem como justiceiros, atrapalhando o plano redentor da humanidade. Eles poderiam agir assim. E sabe, queridos, da mesma forma nós também temos agido. Nós sabemos que há um poder na oração e no secreto, mas nós temos movido ou tentado mover tantas coisas da nossa vida pelo poder do braço. E nós queremos mudar o filho, queremos mudar o cônjuge, queremos mudar o chefe, queremos mudar os liderados, queremos mudar a célula, queremos mudar a igreja, queremos mudar o país, queremos mudar a cidade, queremos mudar tudo através da força do braço, da persuasão, da nossa capacidade de convencer as pessoas, ao invés da gente entender que a gente não muda ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Quem muda é Ele. O nosso papel é clamar para que esse poder esteja sobre a nossa vida. O que Jesus estava dizendo para eles, e está dizendo para a gente, que temos muita técnica, muita habilidade, muita experiência, nós temos tudo, o que Ele está dizendo está na hora de vocês entenderem que não vão vencer as tentações e os desafios pela força do braço de vocês, mas vai ser pela força que é liberada no lugar secreto.
É dessa forma, é no lugar secreto. Deixa eu te perguntar, você crê no poder da oração? Mas você ora? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes a gente fala que crê, mas nós não passamos um tempo de qualidade de oração. Está parecendo que a gente não está crendo tanto assim. É que nem você pegar, está com dor de cabeça, aí você pega um Tilenol e fala assim, eu creio que minha dor de cabeça vai passar, porque eu vou tomar esse Tilenol. Você guarda na caixa e não toma. Vai passar, irmão? Vai passar não. E às vezes está agindo assim com a oração. Eu creio no poder da oração. Quanto tempo você passou no secreto essa semana? Você perdeu noite de sono? Ansioso com o que estava por acontecer? Você tentou resolver com a força do teu braço, brigou com o marido, brigou com o chefe, brigou com o cliente, brigou com o fornecedor, brigou com o irmão da igreja? Ou será que você foi para o secreto dizer, Deus, antes de eu ir, vai na frente. Toma o controle. E se o Senhor quiser resolver sem eu ir, melhor ainda. Vai na frente. Quem está entendendo, gente? Eu quero dar um desafio a vocês. São 28 dias no secreto. E o nosso alvo maior, claro que é intimidade com Deus. Mas dentro desse tempo no secreto, nós podemos pedir coisas a Deus. E sabe o que nós vamos fazer nesses 28 dias? Pedir a Deus que altere situações que a nossa inteligência não está sendo capaz de alterar. E nós vamos orar, e nós estamos jejuando, e nós estamos pedindo, Deus interfere, por favor muda, eu preciso que meu casamento mude, eu preciso que meu filho mude, eu preciso que a minha situação financeira mude, que a minha célula mude, eu oro, eu clamo ao Senhor, eu te garanto que haverão inúmeros testemunhos nessa igreja, de realidades de meses e talvez anos, que nunca foram alteradas, mas pelo que você viveu no secreto desses dias, serão alterados para a glória do Senhor Jesus. Eu creio nisso, eu não tenho dúvida nenhuma nisso, porque você vai semear o quanto for necessário no lugar secreto. E eu queria que você entendesse o segredo de semear que nós lemos essa semana no livro. Você não semeia e o fruto já é colhido. Alguns frutos vão levar tempo. Pastor, está levando tempão, continua semeando, porque uma hora o fruto virá, o nome do Senhor vai ser glorificado e a sua felicidade será completa. Vai acontecer, não para de semear no secreto. Sabe, Jesus foi direto. Inclusive, você precisa entender que a tua oração não muda o teu cônjuge, o teu poder de persuasão não muda o teu cônjuge, mas a tua oração muda o teu filho, liberta uma pessoa de um vício. Essa semana, encontrei um irmão que se batizou no batismo da praia no passado. Eu caminhei individualmente com esse irmão, porque era um caso bem específico. E todo dia que eu encontrava ele, eu compartilhava a palavra com ele, ele dizia, pastor, eu não consigo me libertar do cigarro, esse vício me consome. E eu falei, tá bom, vamos orar, vamos nos encher da palavra, você vai ser liberto em nome de Jesus, vamos orar. Oramos uma semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, orações que se uniram às orações de anos da esposa dele, que também casou, porque eu os abordei e disse, olha, vocês têm que acertar a vida de vocês, mas para isso tem que batizar, e nós continuamos ali, impulsionando, na semana do batismo, 2 dias antes eu me encontrei com ele disse, pastor, eu não sei se eu vou batizar não, eu não consegui me libertar do cigarro. Eu falei, vamos orar, vamos até lá. Ele batizou. Encontrei ele essa semana, o miserável só me contou o testemunho agora. Ele falou assim, pastor, eu queria te contar um negócio. O quê? Eu me batizei. Quando eu cheguei em casa, sabe o que eu fui fazer? Acender um cigarro. Quando eu coloquei na boca, eu comecei a ter ânsia de vômito. Eu cuspi aquela porcaria e eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Sabe como? Através do poder da oração, irmão. O poder da oração. É quando nós conectamos a onipotência divina à limitação humana. É quando nós nos rendemos e dizemos, Deus, eu não consigo, não dá, eu preciso do Senhor. Eu queria que você entendesse isso, é por isso que Jesus, quando Ele nos convida para orar em Mateus 6, Ele faz um convite. Mas no Getsemane, irmão, Ele vem com os pés na porta, irmão. Ele chega e fala, vem cá, vocês vão dormir até quando? Vocês não estão entendendo, não.
Vocês têm que vigiar e orar. Jesus muda o tom. O que eu quero que você entenda é que o lugar secreto não é a preparação para a batalha. O lugar secreto é a batalha, irmão. É a batalha. É isso que nós temos que entender. Nós precisamos compreender isso. Se você vencer a batalha de entrar e permanecer no lugar secreto, eu te garanto que quando você abrir a porta e sair, os anjos vão saindo à frente, irmão. E eles começam a abrir o caminho. E você está em paz, porque você está com Deus, com a certeza, está cheio da presença. É isso que vai acontecendo. Mas sabe qual é o problema? O diabo sabe disso. E é por isso que ele faz o que for possível para nos impedir de entrar no lugar secreto. Sabe como é que ele faz isso? Ele apresenta outros convites. Ele diz assim: hoje não dá, tem seus filhos pequenos. Hoje não dá, tem o teu marido, a tua mulher. Agora não dá, teu celular está tocando com coisa para você resolver na empresa. Hoje não dá, porque você não correu ainda essa semana e está na hora de você correr, de você ir para a academia, de você jogar o seu tênis. Não dá, porque você tem muita coisa na sua agenda, não dá. Ele vem com convites bons, não tem nada de errado em fazer essas coisas. Mas quando ele não consegue te convencer por esse caminho, ele vem por um outro caminho. E sabe qual é o caminho? É o caminho em que ele aproveita a tua experiência de vida cristã para dizer assim: para que você vai viver isso aí? Você é crente, você está há anos na igreja, você vai para o céu, você nunca viveu esse negócio de passar muito tempo no secreto, essa coisa profunda, e você é crente, está aí, está com a salvação garantida. Para que isso? Isso é exagero. Ele vai procurando caminhos. E sabe por que ele faz isso? Câmeras em mim, se você puder. Ele faz isso porque o diabo não teme um crente que sabe a Bíblia de cor. O diabo não teme uma igreja de milhares de membros. O diabo não teme um painel de LED e um louvor bem ensaiado. O diabo não teme um pastor que prega de uma forma eloquente. O diabo não teme a quantidade de escalas que nós servimos no ano. O diabo não teme se nós temos 80, 50 ou 200 anos de vida cristã. Mas quando um homem e uma mulher entram no lugar secreto e permanecem na presença, o diabo entra em desespero, irmão. O inferno estremece, ele fica desesperado, ele disse: já era, porque agora ele vai receber o poder do alto, o poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, autoridade, visão, clareza. Ele é direto, ele sabe disso. Por isso eu te pergunto, na tua vida, quem é que está desesperado? Você ou o inferno? O crente que vive no lugar secreto, irmão, é motivo de pauta de reunião no inferno. E eles se reúnem lá, o destacamento dos coisas ruins lá, e eles se reúnem: o que a gente vai fazer para o Eduardo não entrar no secreto essa semana? O que a gente vai fazer para o Jones não conseguir? Vamos movimentar. Mas tem um detalhe: ao mesmo tempo que o inferno faz uma reunião, os céus também se reúnem quando você está no secreto. E aí, quando o inferno planeja alguma coisa, o céu declara: nenhuma arma forjada contra o meu filho prosperará. Porque ele está escondido na minha presença. Diabo, você não tem autoridade sobre a vida dele. É isso. Eu declaro que nesses dias e nesse ano vai ter muita reunião no inferno e no céu por causa da sua vida, amém? Vão falar de você o tempo inteiro. Você vai ser famoso nos dois lugares, irmão. Vai ser famoso, vai ser famoso. Sabe por quê? Porque, com certeza, o inferno fala de quem o céu está falando. Pode ter certeza disso. E tome cuidado para você não apenas orar, você tem também que vigiar. Você tem que estar nos lugares certos. Tem lugar que você vai, que a tua conexão com o céu vai sendo perdida rapidamente, porque o ambiente não tem nada de Deus. E você fica ali e começa. Água mole, pedra dura, tanto bate até aqui, fura. É um fato. Tem gente com quem você não tem que mais andar, não. Tem ambiente que você não tem que mais estar esse ano, não. Tem rodinha de conversa que você não tem que entrar mais, não. Tem que sair.
Tem grupinho de WhatsApp que não serve mais para você, não. Tem perfil de Instagram que não dá mais para acompanhar, não, irmão. Você está no lugar secreto. Você agora está buscando o Santíssimo. E quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, não, irmão. É isso. Temos que buscar o Senhor intensamente, em nome de Jesus. É o segredo da vigilância, para que você não seja pego de surpresa, para que você não seja refém das suas emoções. Mas o segundo segredo que eu trago aqui é o segredo do refúgio. Diga, refúgio. Vamos ler os versos 37 em diante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, Jesus estava enfrentando uma batalha espiritual e emocional. E a batalha era tão pesada que o levou a ter 2 ações. A primeira foi convocar os seus discípulos para orar. E a segunda foi se retirar para estar no secreto com o Pai. E Jesus fez isso porque ele estava buscando refúgio para enfrentar o momento mais desafiador do seu ministério. Querido, o que você faz nos momentos mais desafiadores da sua vida? Será que você fica perdendo noite de sono? Será que você fica se irritando, brigando com as pessoas? Ou será que você vai para o secreto pedindo: Deus, eu preciso do Senhor? Eu não posso ser tomado pela ansiedade. Eu não posso. Sabe o que Jesus fez? Ele foi se refugiar no lugar secreto. E queridos, eu preciso que a igreja entenda uma coisa: o lugar secreto é um refúgio para as inevitáveis tempestades da vida. A gente só vai conseguir prevalecer diante dessas tempestades que se levantam, volta e meia na nossa vida, se nós estivermos revestidos, refugiados no lugar secreto, porque ele é um abrigo, é um refúgio para quem está cansado. O lugar secreto é um lugar de imunidade, é um lugar de uma proteção garantida de Deus. Jesus sabia que ele seria traído, negado, injustiçado, preso, morto. Ia doer fisicamente, doeria na alma, seria uma luta pesada. Ele sabia disso e por isso ele se refugiou no Pai, no secreto. Mas talvez a gente precise falar de uma coisa aqui agora. Mesmo com Jesus se refugiando no secreto, sabe o que aconteceu? Tudo que ele disse que ia acontecer. E é aqui que está a chave do refúgio. O refúgio não é um lugar no qual há uma garantia de que toda a tempestade da nossa vida vai ser acalmada por Deus. O refúgio é uma garantia de que seja a tempestade acalmada ou não, o Senhor está comigo e eu tenho o que preciso para enfrentar esse desafio. Muitas vezes o refúgio não é sobre a calmaria da tempestade externa, mas é sobre a calmaria da tempestade interna. É Jesus dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei milagre, portas abertas? Não, eu lhes darei descanso. A tempestade vai continuar em alguns casos, mas vocês, no meio daquela loucura, daquele furacão, vocês vão dizer: estou tranquilo. Sabe por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia! Glória a Deus! No esconderijo do Altíssimo, é isso. O que eu quero dizer é que a garantia do crente é que quando ele é atacado no lugar de oração, o Pai está exercendo jurisdição soberana em relação à situação inteira.
Ele está entrando no secreto e permanecendo, e Deus está dizendo, a partir de agora, tudo que acontecer está submetido à minha jurisdição. Eu sou soberano, só vai acontecer na tua vida o que eu quiser que aconteça, o que eu permitir que aconteça, nada fora da minha vontade vai acontecer. É o que Jesus está nos ensinando. Nada poderá nos acontecer que não esteja alinhado com os mais altos propósitos de Deus. Você estará totalmente imune em relação a qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Mesmo nesse refúgio, Jesus foi preso, ele foi morto. E aí que está a grande questão que nós precisamos entender. Quando nós estamos no lugar secreto, nós temos a capacitação do Espírito de Deus para estarmos preparados para qualquer situação. Porque eu queria dizer para você que as coisas vão melhorar do lado de fora. Eu não posso falar isso, mas do lado de dentro, se você estiver no lugar secreto, eu te garanto que vai melhorar. E eu tenho mais uma garantia. Para quem está com Ele, a última página da Bíblia já nos diz, vai terminar tudo bem. Nós terminaremos vencedores, é o que a palavra diz. Sabe, tem outros exemplos. Davi, no Salmo 63, fugindo de Saul e dizendo, Deus, obrigado pelo livramento. Davi não batia muito bem não, né, irmão? O cara está sendo perseguido pelo rei dele, para matar ele. Sabe o que Davi estava dizendo? Ô Deus, é o seguinte, se o teu propósito para mim for morrer a espada por Saul, está tudo bem. Mas eu também sei que da mesma forma que Saul me persegue, o Senhor pode resolver o problema e me tornar o maior rei da história de Israel. Seja o que for, que seja feita a tua vontade. Será que você está preparado para isso? Tem gente que às vezes pergunta, que propósito é esse em que um pai autoriza o assassinato do filho? Em que o pai manda o seu filho para a terra para morrer? Sabe que propósito é esse? É a redenção de toda a humanidade. Esse é o propósito. E talvez haja uma pergunta no coração de algumas pessoas, que propósito é esse de que eu não sou curado dessa enfermidade? Que propósito é esse que me leva a passar pelo que eu estou passando no meu casamento? Que propósito é esse que me leva a passar pelo que eu estou enfrentando na minha saúde emocional? Que propósito é esse que me faz passar pelo que eu estou passando no ministério, na carreira, na vida financeira? Nós perguntamos isso para Deus, mas há algum propósito, algum direcionamento. A imunidade que o secreto nos dá não é contra o sofrimento, e sim contra qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus. É isso que o secreto nos dá. E eu sei que alguns cristãos ficam revoltados quando decidem entrar no lugar secreto e as pressões e tentações aumentam, pioram. E fala assim, não faz sentido. Estou orando todo dia, jejuando, lendo Bíblia, e estou passando por isso. Não está fazendo sentido. Como assim? Irmão, seja bem-vindo ao time. Porque ao mesmo tempo que o lugar secreto é um lugar de imunidade, também é um lugar que Satanás gosta muito de atacar. Você quer um exemplo? Daniel. Você lembra dele? Foi levado, exilado para a Babilônia. Tirou onda nas faculdades da Babilônia. Foi eleito o cara mais inteligente de todos. Colocaram ele, mesmo sendo um judeu, no alto escalão do governo da Babilônia. O cara era tão reto, tão bem-sucedido, tão inteligente, que os outros ficaram com inveja dele e ficavam procurando uma forma de puxar o tapete dele, mas não conseguiam encontrar. Então eles tiveram uma ideia. Vamos dar a ideia de criar um decreto. E nesse decreto será punido, sendo lançado na cova dos leões, todo aquele que orar a um Deus que não sejam os deuses da Babilônia. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel fazia o quê 3 vezes por dia? Orava ao Deus de Israel. E aí Satanás disse assim, Daniel, para você não ir para a cova é só parar de orar. Sabe o que Daniel fez? Continuou orando. E eles disseram, então você vai para a cova dos leões. Ele disse, ok, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Se for para morrer pela boca dos leões, eu morro. Mas o meu Deus foi o criador dos leões, né? Sabe o que aconteceu quando ele foi lançado numa cova em que os leões estavam em jejum?
Sabe o que aconteceu? Nada. E aí, no outro dia, foram abrir a cova. E quando olharam, os leões dormindo. E Daniel olhando para cima. Eles demoraram a chegar, hein? O que houve? Tinha uma coisa melhor para fazer? Ué, Daniel, tu está vivo? E ele diz, vocês esqueceram de uma coisa. Vocês podem até domar os leões, mas quem criou os leões e quem manda nessa terra é o meu Deus. Ele fechou a boca dos leões. Tiraram Daniel da cova e disseram, sabe o quê? A partir de agora, quem orar a um Deus que não seja o Deus de Daniel é que vai ser lançado na cova. Irmão, quando você está no esconderijo do Altíssimo, Deus te usa para mudar decreto que o homem estabeleceu na terra. Porque os poderosos da terra podem querer dominar, mas quem manda mesmo é o poderoso do céu. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que fecha a boca dos leões. É o nosso Deus. Quem serve esse Deus aqui? Amém? Eu sirvo a esse Deus. Ele é o nosso Deus. Ele está no controle. Então Satanás tenta nos atacar no lugar de oração. É por isso que ele fica o tempo inteiro rodeando a nós e tentando encontrar uma brecha. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 91, você começa cheio de fé, porque ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você fala, meu Deus, está tudo certo. Aí vem o verso 13, ele fala, mas pode ser pego no laço do caçador contaminado. Mas assim, tem o pavor da noite, tem também a peste que se move, sorrateira nas trevas, tem também a praga que devasta ao meio-dia, tem tudo isso. O que ele está dizendo é muito simples, que entrar no secreto não é uma garantia que não seremos atingidos por nada, mas é uma garantia de que nós temos a certeza que, sendo atingidos ou não, Deus permanece no controle, Ele tem o melhor para a gente, e todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Todas elas. O que eu quero dizer, querido, é que se refugiar no Pai é a diferença entre o desespero e o descanso. Você quer nesse ano viver desesperado ou descansar na presença dEle? Mas em penúltimo lugar, eu tenho um penúltimo segredo a compartilhar com você. É o segredo de negar-se a si mesmo. Você pode repetir, negar-se a si mesmo. Vamos ler o verso 42, por favor. Ele se retirou pela segunda vez e orou. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Meus irmãos, no ápice da angústia, Jesus foi para o secreto. E é o que eu e você deveríamos fazer sempre que uma angústia vem batendo no nosso coração. Ele foi para o secreto. E ele foi buscar o Pai, não de forma religiosa, mas de forma relacional. Ele não entrou no secreto com termos bonitos. Ele não entrou no secreto tentando ludibriar a Deus, manipular Deus. Ele entrou no secreto abrindo o coração. Ele disse, Deus, Pai, posso ser sincero? Se tiver como passar de mim esse cálice, eu vou gostar, hein? Tá tudo bem. Mas eu quero dizer para o Senhor também que mais importante do que fazer a minha vontade é que a tua vontade seja feita na minha vida. O que Jesus estava dizendo para o Pai era o seguinte, e eu queria que você entendesse que essa oração é a oração mais importante da nossa vida. O que ele estava dizendo para o Pai era, olha, eu estou dizendo que mesmo que o Senhor diga não para o meu pedido, mesmo que o Senhor confirme que eu precisarei beber do cálice da ira de Deus sobre os pecados da humanidade, e que eu tenha que ser chamado de maldito porque estou preso no madeiro, em que cuspam em mim, em que eu me humilhe, mesmo que isso seja necessário, eu te garanto, eu não vou me afastar da tua presença, eu não vou ficar chateado ou decepcionado, porque não é sobre o que eu quero, é sobre o que o Senhor quer. E sabe, queridos, essa é a oração que nós precisamos fazer nesse ano, porque nós precisamos resistir
a esse espírito de crente mimado, que quer muitas vezes dominar a nossa vida, em que a nossa relação com o Pai é uma relação de troca, em que nós dizemos: Deus, cura a minha enfermidade, então eu vou te servir. Deus, salva o meu marido, então eu vou te servir. Deus, me liberta dessa depressão, então eu vou me entregar. Deus, resolve esse problema para mim, então eu vou fazer. Não é esse tipo de oração que atrai a presença de Deus, mas é dizer: Deus, mesmo que eu não seja curado, mesmo que o meu marido não se renda agora, mesmo que o milagre não chega, eu te garanto, a minha relação contigo não depende da tua bênção, porque eu só quero a tua presença, eu quero viver a tua vontade, eu quero cumprir o teu plano, eu quero viver o teu propósito. Deus, o que for necessário fazer para ser aprovado por ti, eu decido fazer. Se eu tenho que beber do cálice, eu vou beber. Eu só não abro mão da tua presença, eu só não abro mão das moradas celestiais, eu só não abro mão de ser a habitação da tua glória, eu só não abro mão de contemplar a tua presença, eu não abro mão. E porque Jesus fez isso, sabe o que aconteceu? A mesma pressão que o matou, teve que assistir no terceiro dia a ressurreição dele. Foram procurar ele, mas ele não estava lá. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, ele envergonhou o inferno, ele venceu o poder da morte, ele venceu o poder do pecado, ele dominou o mundo através da sua obediência. Ele se assentou à direita do Pai, acima de todo poder, domínio, governo, autoridade, todo nome que se possa mencionar no céu, na terra e debaixo da terra. Ele viveu isso, sabe por quê? Porque ele não trocou o cálice, ele bebeu o cálice. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem bebido os cálices que Deus tem dito para você beber? Você é alguém que nega a si mesmo? Ou você está tentando conversar com Deus: Deus, tá bom, eu vou entregar isso aqui, mas isso aqui eu não vou entregar não. Sabe, Deus, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui eu não vou fazer não. Deus, depois eu faço, sabe, depois eu me batizo, depois eu acerto meu casamento, sabe, depois eu alinho aqui minha vida financeira, eu vou pagar os impostos certos da minha empresa, sabe, Deus, depois eu vou dando um jeitinho, e eu vou, assim, eu vou chegar lá, Deus, mas eu não vou agora não. Ou será que você está dizendo: Deus, se a obediência não for imediata e absoluta, é desobediência. E eu sei qual é o destino dos desobedientes, eu vou fazer a tua vontade. Quem está me entendendo, gente? Negar-se a si mesmo é necessário. É necessário. E talvez você diga assim: ah, pastor, mas era Jesus, né? Mas ele era homem como eu e você. Ele abriu mão da glória dele. Mas mesmo que isso não te convença, ele diz que os seus seguidores, aqueles que quiserem acompanhá-lo, vão ter que fazer o mesmo. Em Mateus 16, 24, ele diz aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, você pode ler comigo? Negue-se a si mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Não tem um outro caminho, só tem uma forma de me seguir, e é negando a tua carne e a tua vontade. Não dá para seguir a Deus os nossos prazeres, não dá para amar a presença de Deus e amar o pecado. Não tem como dialogar, céu e inferno não conversam, não tem como as trevas se misturarem com a luz, não tem como, não tem um outro caminho. Ou nós acompanhamos Ele em obediência, nos negando a cada dia e dizendo: Deus, faz a tua vontade, me ajuda. Tem dia que eu não consigo, mas o Senhor me perdoa e o Senhor me ajuda, mas eu me arrependo, porque quem se arrepende não volta a fazer. Eu não vivo um remorso vazio, onde tá bom, as consequências estão incomodando, mas daqui a pouco, quando aliviar, eu vou de novo. Não, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não tem outra forma, tem que ser assim. Nós temos que nos negar todos os dias. Inclusive Jesus teve que negar o sono no Getsemane. Você acha que ele não estava cansado, irmão? Mas ele negou o sono para orar. Já os discípulos abraçaram o sono. Quantas horas de sono você vai ter que perder essa semana para passar tempo na presença? Quantas renúncias você vai ter que fazer essa semana para passar tempo na presença? Porque não é apenas sobre negar pecados, mas é sobre negar coisas boas, entendendo que esse é um presente de Deus, negar a si mesmo, é um convite dEle, uma convocação dEle. Será que você pode fazer essa oração a Jesus dizendo: Senhor, eu faço o que o Senhor quiser que eu faça, eu dou os passos que o Senhor quiser que eu dê, eu faço a minha parte. Ontem
Eu estava aqui no Café de Empreendedores e um visitante veio falar comigo no final e disse assim: pastor, eu tenho 5 filhos, estou com problema com os 5. Eu estou com problema no casamento, estou com problema na empresa, estou com problema financeiro, estou com problema nisso aqui, preciso da tua ajuda. Eu falei: irmão, preciso de uns 2 anos contigo, irmão. Essa conversa aqui vai resolver não. Mas deixa eu fazer só uma pergunta. Você está no centro da vontade de Deus? E ele disse assim: pastor, você falou um negócio na palavra ali que mostrou que eu não estou. O quê? Eu estou há 25 anos juntado com a minha mulher, mas eu não casei. Eu falei: então eu tenho o primeiro conselho para você. Vai para casa, pede tua mulher em casamento, porque com 25 anos tu não está com dúvida, né? Tu já tem certeza, né? Acho que já deu para ver, para conhecer alguma coisa, né? Você vai lá e casa. E aí você alinha a tua vida com Deus. E quando nós alinhamos a nossa vida com Deus, Deus vai alinhando todas as outras áreas. Nós alinhamos a nossa vida com Deus e Ele vai colocando em ordem a nossa casa, os nossos negócios, as nossas emoções, a nossa vida vai entrando no trilho da bênção de Deus, é assim. E tem muita gente querendo mudar o filho, querendo mudar a empresa, querendo mudar tudo, mas não quer mudar o comportamento, não quer acertar a vida com Deus, negar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo. Mas em último lugar, o último segredo que eu aprendo com Jesus no Getsêmani é o segredo de não ter um plano B. Você pode dizer: eu não posso ter um plano B. Vamos ler os versos 51 em diante. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada morrerão pela espada. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e Ele não poria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Queridos, o que aconteceu ali? O que Jesus disse que ia acontecer. Posso dizer uma coisa? Tudo que Jesus disse que vai acontecer, irmão. Não precisa ter dúvida não, tá? Vai acontecer. Ele disse: a coisa vai apertar. Vigiem e orem. Ele foi orar, ele foi vigiar, eles foram dormir. Sabe qual foi o resultado disso? O resultado foi que quando as coisas apertaram, Jesus estava preparado e os discípulos não estavam. Deixa eu te fazer uma pergunta: você está dormindo ou você está vigiando? Jesus estava vigiando. E o texto conta que Judas chegou com o sumo sacerdote, com soldados romanos e uma multidão no jardim do Getsêmani. Ele havia combinado que um beijo em Jesus diria: é ele que vocês devem prender. Ele chega e beija Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus para o beijo de Judas, irmão? Ele disse assim: amigo, o que te traz aqui? Irmão, só lugar secreto para dar uma serenidade dessa, né, irmão? Amigo, o traidor, amigo, você está me traindo e eu sei, e eu te chamo de amigo. Sabe por quê, Judas? Porque o teu pecado não me leva a pecar, porque o teu erro não me faz errar. Eu já entendi que inclusive você é instrumento para que se cumpra um propósito que será cumprido através da minha vida. Então eu te chamo de amigo, eu te amo, você tem chance comigo ainda, Judas. Eu imagino que quando ele foi chamado de amigo, ele deve ter ficado constrangido, sim ou não? E aí, tinha alguém que estava dormindo, cheio de remela no olho, estava abrindo os olhos, estava assustado com o que estava acontecendo. O nome dele, Pedro. Sabe o que ele fez? Desembanhou a espada. E o texto diz que ele decepou o quê? A orelha do soldado. Você já viu alguém pegar uma espada e atacar a orelha, irmão? Ele tentou atacar a cabeça, ele tentou matar o soldado Malco. Só que o soldado estava esperto, ele desviou, só pegou na orelha. Deixa eu te falar uma coisa: porque Pedro não vigiou e orou, ele poderia ter se tornado um assassino. O futuro apóstolo de Cristo seria um condenado da justiça. E aí Jesus diz: Pedro, guarda essa espada agora, porque aqueles que empunham a espada morrerão por ela. O que Jesus estava dizendo é que todas as vezes que nós nos entregamos às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos impulsos,
essas mesmas emoções, esses mesmos sentimentos, esses mesmos impulsos é que vão nos matar. E ele disse, guarda agora. Eu acho que você não entendeu, Pedro. Você não sabia que se eu pedir, o meu pai manda mais de 12 legiões de anjos e resolve o problema aqui? Mas eu queria que você entendesse uma coisa, Pedro, Tiago e João. Não tem plano B. Não tem plano B, cara. Não tem. Eu não busquei um plano B na hora que o pai me chamou para entrar no secreto. O plano era só um, era a presença. Eu fui para a presença. E quem não escolhe o plano B na hora de entrar no secreto, na hora da tentação, na hora da pressão, não vai procurar uma outra opção, vai descansar em saber que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que acontece, irmão. Não tem plano B, não tem outro caminho, não tem outra opção. Ou nós entramos no secreto, ou nós obedecemos a Deus, ou nós estaremos entregues às dores e mazelas desse mundo, que infelizmente jaz no maligno. Não tem como. Querido, essa semana o diabo vai oferecer um monte de plano B para você, e você vai ter que decidir se você vai entrar no secreto ou não vai, se você vai permanecer obediente ou não vai. Você vai ter que tomar uma decisão. Isso está nas suas mãos, não está na minha, não está nas mãos de Deus, é a sua decisão. Tem uma coisa que Ele entregou para mim e para você, que é o poder de tomar decisões. E o plano B vai ser oferecido, mas para quem quer a presença, quem quer morar nas moradas celestiais, quem quer acessar o trono do eterno, quem quer ser marcado pela glória de Deus, não tem plano B. O plano é Jesus, o plano é a presença, o plano é o secreto, o plano é a palavra, o plano é a santidade, o plano é a renúncia, o plano é usar meus dons e talentos para a glória de Deus, o plano é ganhar os perdidos para Cristo, o plano é entender que eu sou agora um chamado a ser um avivalista nessa terra. Eu não sou qualquer um, não. Eu ouvi e criei na palavra da verdade, e a palavra de Deus diz que quem ouve e crê na palavra da verdade é selado com o Espírito Santo, que é o penhor da herança, e dessa forma nós somos abençoados por Cristo e recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós recebemos amor, paz, pertencimento, identidade, propósito, destino, visão, missão, clareza, sabedoria do alto, alegria, paz, paciência, domínio próprio. Nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. O nosso nome não é mais Bruno, Rafael, não é mais Ana Letícia. O nosso nome agora é filho de Deus, selado pelo Santo Espírito dele. Nós somos a geração eleita, a nação santa, o povo escolhido de Deus. Nós fomos resgatados das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós temos um destino, nós temos uma origem, nós temos um Deus, e nós nos escondemos da presença dele. Aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente, descansará, descansará. Será que você decide habitar no esconderijo? Será que você faz isso? Será que você faz isso? É sobre isso, querido, é sobre isso. Não tem plano B. O plano é Ele, é sobre Ele, é para Ele, irmão, é para Ele.